Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição de Os Pingos nos Is e uma edição especial para você nessa sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Noite de Natal, é véspera de Natal. Desde já fica aqui o nosso desejo a você que nos acompanha, um Feliz Natal. Vamos relembrar nessa edição de Os Pingos nos Is, nessa edição especial, entrevistas e personalidades que passaram nas edições do programa ao longo do ano. E uma das primeiras polêmicas de 2021 foi a invasão do Capitólio norte-americano em janeiro. Tudo ocorreu após a vitória de Joe Biden nas eleições à presidência do país. E sobre esse assunto, nós conversamos aqui no Pingos com o filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Acompanhe um trecho. Que a existência da fraude é absolutamente inegável. Quer dizer, o número de estudos científicos que foi feito a respeito prova que a eleição do João Biden é impossível. Como é que você pode comparar, vamos dizer, um candidato com outro que não consegue juntar 50 pessoas na rua? É isso? Você vê, agora tem toda essa massa de adeptos do Trump fazendo barulho aí, não tem um adepto do João Biden para defender o outro lado. Quer dizer, está uma palhaçada, evidentemente. Então, toda essa eleição, tudo nessa eleição foi farsa, absolutamente tudo. Então, a mídia inteira, né, impondo um mito, uma lenda, né, do Joe Biden, que é um cara que ninguém conhece. Essa Kamala Harris também não tem a menor projeção, tira dois Joões ninguém e opõe, vamos dizer, ao homem do sucesso imenso que é o Trump, né? Quer dizer, veja, não é o caso do Barack Obama. O Barack Obama tinha um sucesso próprio, mas ele era um personagem, né? Agora, esse Joe Biden é um homem que ele está com mal de Parkinson, já está retardado mental, pô. E essa Kamala Harris, tem um estudo aí do Trevor Loudon, que é o maior estudioso da esquerda americana, o Trevor Loudon, que é da Nova Zelândia. Ele fez aí um vídeo sobre a Kamala Harris que é muito impressionante. Ela não é esquerda democrática, ela é comunista mesmo. Ela é adepta do governo chinês, trabalha para o governo chinês. Aliás, o Joe Biden também, né? Você vê que o assunto do Hunter Biden desapareceu nas últimas semanas. Não se fala mais disso. Está mais que provado que o sujeito recebe dinheiro da China e tem lá o homem importante. Quem é o homem importante? É o pai. O pai Biden também está ligado à China. Então, toda esta candidatura aí e toda esta articulação, vamos dizer, para calar os adeptos do Trump, tudo isso veio da China e de outros países, inclusive o Irã. Você vê que o Biden já prometeu que a primeira coisa que ele vai fazer, se ele assumir, é restabelecer as negociações com o Irã. Quer dizer, voltar a dar dinheiro para o Irã fazer bomba atômica. É claro que esses camaradas são inimigos da América, né? São globalistas, são a favor do governo global, e grandes obstáculos ao governo global são dois: Estados Unidos e Israel. Tem que tirar os dois do caminho para implantar o governo global. Agora, negar a existência do plano de governo global é uma coisa absurda, porque não é um negócio secreto, a documentação é abundante, né? Vai fazer mais de 50 anos que esse plano está sendo estudado, né? Estudado e já tentaram várias vezes, né? Não tem como negar isso aí. Então, o que está havendo ali é uma luta entre o povo americano e a elite, não é isso? Não existe eleitorado do Biden. Eu não vi esse eleitorado em parte alguma, né? Os comícios do cara quando tinha 50 pessoas era muito, né? E dizer, não, foi por causa da pandemia. Ah, não, peraí, não. Isso aí, achar que nós somos idiotas, né? Então, eles pegaram um candidato impossível e querem eleger de toda maneira. O povo não vai aceitar isso aí, né? Eu não sei o que vai dar, o que vai resultar, né? Mas se, por acaso, essa elite conseguir impor o Biden como presidente, ele não vai conseguir governar. Ninguém vai obedecê-lo, ninguém vai respeitá-lo. Nem ele, nem a Kamala Harris. Você está vendo essa rebelião popular aí na rua? O americano não aceita ser mandado de fora. Não tem jeito. Pode ver a mídia inteira. Você vê, essa grande mídia, chamada grande mídia nos Estados Unidos, não tem prestígio nenhum.
Em 2021, também cresceu a perseguição de vozes conservadoras na internet. A rede social Parler disparou em acessos após redes tradicionais como Twitter e Facebook imporem censuras a determinados conteúdos. Confira agora a última entrevista do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, sobre o caso antes da sua prisão. É um movimento internacional e que tem por trás, a meu ver, a garantia de força, o aço que está sustentando esse movimento internacional é o exército chinês. Capital, dinheiro, das big techs, das big farms, dessas fundações do Jorge Soros, a corromper, a comprar consciências, a corromper vozes, e a garantia militar que a China tem emprestado. Ela diz que cresce uma frota francesa por ano, uma frota naval francesa por ano, e não para de recrutar e treinar exércitos. Está cada dia mais forte, mais pujante o exército chinês. Então, dinheiro para comprar consciências, que nós estamos vendo aí, muitas armas e opressão à liberdade de comunicação e expressão. Não é só no Brasil, é no mundo. Eu mesmo fui vítima disso. Eu tinha um Twitter com 210 mil seguidores e 100 milhões de interações a cada 28 dias. E ele foi tirado do ar. Eu agora estou refazendo, estou voltando devagarinho, tenho 105 mil seguidores, tenho tido aí uma interação de 38 milhões, 35 milhões, mas voltando a fazer tudo outra vez. É assim, e qual foi o crime que eu cometi? O crime de opinião. Me coloquei contra esse satanismo, essa negação, esse movimento cristofóbico que há no mundo no dia de hoje, no movimento contra a liberdade, contra a democracia. Eu usei a minha voz e fui perseguido por agentes desse grupo aí ligado ao globalismo e à esquerda chinesa, aqui no Brasil, encastelados no Supremo Tribunal Federal. Continuar pressionando os senadores e aguardar um movimento do nosso rei no tabuleiro do jogo de xadrez, que é o presidente Bolsonaro. Tudo nós já fizemos. A rede tem feito do Supremo um braço partidário, não é? Ela tem feito uma pesca predatória no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não julga mais de acordo com a lei. O Supremo se acha em condições de julgar a lei. O Supremo se deificou e está julgando a lei. Ele não julga mais de acordo com a lei. É o pós-positivismo. E o porta-voz principal disso é o ministro Barroso. O direito, a justiça não está na lei, está em algum lugar que eles têm que descobrir qual é. Então, a nossa Constituição virou letra morta e nós temos 11 constituições humanas que decidem a cada momento de acordo com a pressão de opinião ou interesse de cada um. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A meu ver, eu já falei no Pingo nos Is sobre isso, é o artigo 142 da Constituição que o presidente tem que invocar. O poder moderador e garantidor das Forças Armadas, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, pode invocar esse poder, porque há nitidamente um conflito de poderes, um conflito legal entre as instituições democráticas do país. Você mesmo, Constantino, falou, eu não critico a instituição, estou falando aí do sofrível grupo que está lá ocupando as cadeiras de ministros. E é verdade, é o pior Supremo que nós temos notícias na história do Brasil. No início do ano, as casas estavam se movimentando para decidir os próximos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado. Antes de ganhar o pleito, o agora presidente Arthur Lira falou ao programa. A democracia ela vive quando a maioria resolve em cima do voto. Através do voto, ela se expressa. E nós vamos fazer sempre que o debate seja colocado claramente,
que todas as minorias sejam respeitadas, que o nosso regimento seja, obviamente, bem atendido e respeitado, mas que, ao final, a maioria vence. E a maioria do Congresso brasileiro, ele é reformista, ele tende a fazer um Estado democrático mais leve, mais ágil, com determinados setores tendo uma transição tranquila, esclarecida, e isso nos foi negado por acordos políticos que existiram do atual presidente com setores da casa que absolutamente, politicamente, paralisaram todo o crescimento do Brasil em 2020. Nós não podemos perder a oportunidade de crescermos entre 3,5% e 5% em 2021, porque Brasília vai atrapalhar. Quando Brasília não atrapalha, o Brasil já cresce mais. E a nossa intenção é fazer uma gestão aberta, clara, transparente, dialogando com todos os pares que representam todos os segmentos da sociedade e colocar todos os temas importantes com os devidos cuidados, com os debates amplamente feitos na casa, mas pautados no plenário com toda certeza. O nosso compromisso, Tomé, é de colocar para discutir, para votar o que tiver maioria naquela casa. Não cabe ao presidente da casa ter opinião se ele gosta ou se ele não gosta de determinada pauta. A complexidade dos pensamentos ideológicos, a diversidade ideológica daquela casa, tem partidos de esquerda, de direita e de centro. Não é justo que uma ala monopolize as discussões e faça versões o tempo todo acerca desse ou daquele assunto. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, é um país que pensa majoritariamente em determinados assuntos como um país conservador, e nós temos que respeitar todas as pautas e dar a oportunidade de que elas sejam discutidas na casa, não em detrimento, como eu disse anteriormente, de versões. O que pior pode acontecer naquela casa é quando uma versão é praticada, como foi naquele caso das regularizações fundiárias. Chamaram logo MP da grilagem, MP enfim, do desmatamento, quando na realidade não era. Então, qualquer pauta merece respeito, terá a nossa solicitude, terá dessa presidência um tratamento imparcial e nós daremos voz e vez para que todos os setores representativos daquela casa, mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, tenham as suas pautas discutidas e levadas a plenário. Se vai ser aprovada ou se vai ser reprovada, isso é uma questão de voto, como eu disse, não depende do presidente da casa, depende da maioria dos senhores deputados, da sua liderança e do pensamento médio de quem vai votar cada matéria. Todos os partidos de centro sempre foram os responsáveis pela aprovação dos temas mais árduos do país. Nós sempre votamos todas as reformas, nós sempre votamos todas as leis de controle absoluto, nós sempre votamos todas as leis que colocam regras. Fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma previdenciária, fizemos a lei do teto, fizemos a responsabilidade fiscal, discutimos o Fundeb, fizemos todas as discussões importantes para o país, nunca nos furtamos dela. Então, o que vai acontecer com a possível ou a provável ou a minha eleição segunda-feira é que nós vamos viver um tempo diferente. Nós vamos viver um tempo que toda a gestão da Câmara será feita em conjunto. Nós vamos acabar com essa anomalia da política brasileira de que para todo ato do Executivo o presidente da Câmara tem que estar com o microfone na mão dizendo eu pauto, eu não pauto, eu faço, deixo de fazer. Não sou eu. Não serei eu, seremos nós, as lideranças partidárias, os deputados, o colégio de líderes, as comissões, que nos posicionaremos. E aí a Câmara falará, a Câmara concorda com isso, a Câmara não concorda com aquilo, a Câmara apoiará isso, a Câmara não apoiará aquilo. Então nós vamos falar no coletivo. E esse coletivo, mais a harmonia constitucionalmente escrita na Constituição, é que vai preponderar. Nós não seremos, Tomé, nunca um poder submisso a outro, nem ao Executivo, nem ao Judiciário. Nós seremos independentes, nós seremos altivos, vamos manter sempre as nossas prerrogativas, obedecer o que manda a Constituição. Agora, com certeza, nós vamos ser harmônicos. Nós não vamos trabalhar contra o Brasil, nem contra qualquer governo. Um presidente da Câmara, ele não pode ser líder de governo, mas ele não pode também trabalhar contra um país, como deliberadamente no segundo semestre aconteceu, principalmente no ano de 2020. Segundo a Constituição, nenhum parlamentar pode ser punido aí por opiniões, votos e palavras. O deputado Daniel Silveira ele foi preso
pelo Supremo, a prisão foi referendada pelo Congresso, porque ele emitiu opiniões. O senhor não acha que foi uma invasão do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso? O Congresso, sim, pode punir um dos seus integrantes. Augusto, essa é uma questão travada na Câmara dos Deputados. Na verdade, foi uma providência da Câmara mantê-lo preso e não do Congresso Nacional, uma questão judicial que toca ao Supremo Tribunal Federal, de modo que eu, como presidente do Senado, sem conhecer todos os elementos do inquérito policial no qual houve a prisão e sem conhecer os elementos que hoje, a essa altura, estão no Conselho de Ética da Câmara, não posso afirmar com toda segurança em relação às questões jurídicas atinentes a esse caso. O que observei, e aí digo como espectador desse acontecimento, é que a imunidade material, que é uma garantia, não é só do parlamentar, é uma garantia da cidadania, de se conferir ao parlamentar a independência em relação às suas palavras, opiniões e votos, ela não é absoluta. Esse é já um entendimento consagrado de que qualquer ato que extrapole esse limite da imunidade material parlamentar pode configurar um ilícito capaz de gerar um procedimento no Conselho de Ética, eventualmente um ilícito penal de crime contra a honra, por exemplo. O fato é que o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, entendeu haver a flagrância delitiva, e com os 11 votos da flagrância delitiva, eu entendo que se deveria passar para uma segunda fase do processo o mais rapidamente possível e tratar esse parlamentar como todo e qualquer réu no Brasil, ou seja, uma vez ratificada a prisão em flagrante, deveria se aplicar a ele medidas cautelares diversas da prisão, de modo que ele responda ao processo em liberdade e também o processo no Conselho de Ética. Talvez essa seja a solução mais adequada para o caso, me parece até que isso já aconteceu com uma medida cautelar imposta ao parlamentar para que ele responda em liberdade, como todo e qualquer réu que seja primário, de bons antecedentes e um crime praticado sem violência. Próxima pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, presidente. Prazer falar com o senhor aqui. Presidente, hoje o senhor deu uma declaração aí de que se trata de uma minoria desordeira e que uma brincadeira macabra e o negacionismo, e estão atribuindo essa fala do senhor como uma referência ao presidente Jair Bolsonaro. O endereço foi para ele mesmo, presidente? Trindade, absolutamente não. Eu tenho respeito pelo presidente da República. A minha referência foi no momento em que eu saudei a população brasileira, que está pacífica, ordeira, consciente de suas responsabilidades, aguardando de nós, homens públicos em Brasília, a solução para esse problema da pandemia, fiz referência a essa minoria que se aglomera em festas clandestinas, em cassinos clandestinos, que não tem a menor empatia em relação ao próximo e que não entenderam ainda que essa doença de 2021 é diferente da doença de 2020, que houve uma mutação muito severa desse vírus, as características das doenças são completamente diferentes, tem atingido jovens, atingiu um senador da República, nosso colega, o terceiro senador que nós perdemos para o coronavírus, foi o senador Major Olímpio, talvez o homem mais forte lá do Senado, mais saudável e que sucumbiu ao coronavírus. Então, essa doença é diferente da de 2020. Então, quando eu me referi à minoria desordeira, foram essas pessoas completamente sem empatia que insistem em colocar a sua própria vida e a vida de terceiros em risco. Vamos a mais uma pergunta, presidente. Agora, Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Pois é, presidente, boa noite. Pegando esse ponto que o senhor assinala sobre aglomerações, né? O senhor acha que uma boa política para combater aglomerações é submeter a população ao lockdown sem critério, irracional, sem um atestado de eficácia sanitária, matando gente de fome, de depressão, de suicídio? O senhor acha que, como política pública, esta política que é predominante no país favorece o esclarecimento da maior parte da população sobre o tipo de conduta que ela precisa ter? Fiuza, primeiramente, dentro dessa premissa que eu acabei de dizer, que essa doença na segunda onda é muito mais grave, muito mais severa que a primeira onda, nós não podemos desconsiderar isso. O que eu considero é que depois de um ano de pandemia, o que nós não podíamos admitir nunca é que
não houvesse leitos de UTI suficientes? Por que desarticularam os hospitais de campanha nos estados e nos municípios? Por que não há insumos suficientes para a sedação? Por que não há oxigênio suficiente? Porque nós no Brasil, eu não estou estabelecendo culpa de ninguém, eu estou dizendo nós no Brasil não nos preparamos para uma segunda onda que já se anunciava em outros países do mundo. Esse foi o grande erro. E depois de um ano de pandemia, as pessoas já sabem o que precisa ser feito. Elas precisam usar máscaras, elas precisam higienizar as mãos, elas precisam manter o distanciamento, não é? Mas não me parece que, por exemplo, num restaurante haja o problema hoje, depois de um ano, das pessoas compreenderem o que precisa ser feito. Um restaurante que se mantém espaçadas as mesas, que as pessoas usem máscara, que haja o álcool gel. Não é nesses lugares que as pessoas estão sendo contaminadas. As pessoas estão sendo contaminadas por essa minoria que, repito, desordeira e sem empatia, que promove essas festas clandestinas, essas aglomerações indevidas. E um outro ponto de destaque também, que foi uma omissão do poder público. O cidadão que tem consciência da gravidade da pandemia, que tem todas as suas precauções no seu local de trabalho, tem todas as suas precauções dentro de casa. Nem o almoço de domingo ele está fazendo com a família para poder se precaver e manter o distanciamento. Ele não tem opção para ir ao trabalho. Aí ônibus e metrôs lotados e sem que haja uma resposta do poder público para isso. Ou seja, o cidadão não tem opção para poder ir e voltar do trabalho e provavelmente muitas pessoas estão se contaminando em razão dessa falta de planejamento público. Então, respondendo muito objetivamente sua pergunta, depois de um ano de pandemia, a sociedade e a população já têm consciência do que precisa ser feito. Alguns insistem em não fazer, que felizmente é uma minoria, mas eu considero que esse exame de restrições em cada uma das localidades deve ser feita por prefeitos e governadores, de acordo com o que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal e de acordo com as características de cada localidade, permitindo que se funcione determinados setores, não funcionando determinados setores, mas é um papel do poder público, do chefe do executivo local, de decidir o que é o destino do seu município ou do seu estado. Eu considero que assim deve ser feito. Agora a pergunta, presidente, da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, presidente. Rodrigo Pacheco. Vindo dessa pergunta do Fiuza e também da sua resposta, aqui nos Estados Unidos nós vivemos uma autonomia maior, né, pelo federalismo americano. Os estados têm uma autonomia, uma independência maior nas suas decisões. E a gente vê números significativamente caindo em estados que estão abrindo a sua economia, como o Texas, como a Flórida, obviamente mantendo uma política responsável, como o senhor disse, de higienização, de distanciamento, uso de máscaras, mas os números de pessoas contaminadas pelo vírus vêm caindo nesses estados e eles estão indo numa direção oposta. Em vez de restringir os horários em restaurantes, bares e shoppings, eles estão expandindo esses horários justamente para que não haja aglomerações. O senhor não acha que isso seria uma saída, ao invés de restringir os horários, 8 horas, fechar os restaurantes, expandir o horário para que os estabelecimentos fiquem abertos por um período mais longo e as pessoas não se aglomerem? Ana Paula, eu não conheço profundamente a situação dos Estados Unidos, tudo o que aconteceu em todos os estados americanos. O fato é que os Estados Unidos sofreram muito com a pandemia, um número muito alto de pessoas que foram sucumbidas pela pandemia, que morreram e que se infectaram. Agora vejo realmente uma reação, pelo que observo do governo atual, de uma reação em relação a isso e uma ampla escala de vacinação. Eu sei porque conheço várias pessoas que estão aí, que já se vacinaram, inclusive de idades de 40, 50 anos, me parece. Então, me parece que os Estados Unidos têm sido agora um exemplo bom que pode ser observado. Então, sem conhecer a fundo, eu não posso opinar, mas acho importante nós conhecermos essa experiência dos Estados Unidos e, eventualmente, buscar identificar se ela pode ser adequada ao Brasil ou não. Agora, de fato, é muito lógico e muito razoável se pensar que, diante de uma limitação do número de pessoas num determinado estabelecimento para se garantir o distanciamento suficiente para evitar a infecção com o uso de máscaras e álcool gel, se prolongar o horário de funcionamento, parece sim, pode ser uma medida
inteligente. O problema é que, neste momento, no Brasil, nós temos o ápice da crise, né? Os leitos de hospitais absolutamente preenchidos, uma beira de colapso, um problema que eu estou reputando muito grave nesse momento e muito sério mesmo, que é a falta dos insumos de sedação. Imagine você, as pessoas não terem o leito e, quando tem o leito, não ter a anestesia para poder serem entubadas. Então, e quando tem isso também, às vezes falta oxigênio. Então, é esse planejamento que nós temos que fazer em relação a insumos, leitos de UTI, oxigênio e a vacina, que é uma política que eu tenho pregado, Ana Paula, que não há outro caminho para o Brasil que não seja a união. Reconhecer a liderança do presidente da República, que deve liderar esse movimento de solução desse problema, ter no Senado, na Câmara dos Deputados, no STF, na Procuradoria-Geral da República, agentes de colaboração para um objetivo comum. Nós precisamos sentar à mesa, identificar nossas convergências e as divergências tentarmos dirimi-las, ou na conversa e na negociação, ou através dos instrumentos próprios de solução dos conflitos que há, obviamente, entre os poderes, e é normal que na democracia haja isso. Então, o nosso objetivo nesse momento, e nós não podemos adiar isso, é de uma união, de um pacto nacional de enfrentamento inteligente dessa pandemia para evitar esse sofrimento que assola nós todos, e não há ninguém de nós aqui que não tenha alguém próximo que não tenha contraído o coronavírus e tenha sofrido e até perdido a vida por ele. O deputado Daniel Silveira deu a primeira entrevista aqui aos Pingos nos Is após a saída da prisão. Vamos acompanhar. Deputado, bem-vindo. Bem-vindo. Passamos esse tempo todos solidários, né? Com o senhor. Eu queria saber só o seguinte, como foi a sensação que o senhor sentiu ao reencontrar deputados que votaram a favor da sua prisão? Olha, é um misto muito interessante pelo seguinte, porque o legislador, uma vez, são pessoas de vários nichos sociais, de várias formações acadêmicas, ou de nenhuma formação acadêmica, ou de conhecimento empresarial, outro de conhecimento de vida. Então, ali você tem um misto de conhecimentos, mas eu acho que um conhecimento ele tem que ser uníssono. Uma vez que você vai legislar, você jura defender a Constituição, independente da pressão que você venha a sofrer ou não, você tem que defender aquilo que está ali escrito, né? E não nasceu do dia para a noite, tiveram vários juristas ali participando de uma Assembleia Nacional Constituinte, que, independente de ideologia política, o óbvio você não tem que explicar que a grama é verde, ela é verde por si só, você não tem que dar explicação a ninguém, então você tem que defender aquilo com unhas e dentes, com sacrifício da própria vida até, quiçá podemos dizer assim. Então, a sensação é estranha porque nós sabemos que os deputados queriam votar para revogar a prisão, mas sofreram pressões de outro poder, o que é totalmente inadmissível. Que, evidentemente, uma vez parlamentar, você tem o foro privilegiado, que eu sou totalmente contra. O foro eu acho que deveria cair, porque você ficar refém, na verdade, de um único tribunal que pode marionetar, assim por dizer, o parlamentar dentro do seu processo. Olha, vamos tocar esse processo à frente, se você não votar esse projeto, se você votar, se você não fizer assim, se você não fizer assado. Então, você acaba complicando o poder legislativo que vem diretamente do povo, né, a vontade e a representação popular, para que você tenha uma pessoa que está mais presa do que eu em amarras processuais do que dentro de um presídio. Então, fica complicado você ter essa questão. Então, é uma sensação estranha você saber que a pessoa queria votar para liberar, porque é inconstitucional o processo e a prisão, mas votaram para manter sob pressão. Então, é uma sensação difícil de explicar. Guilherme Fiuza. Deputado, boa noite. Pelo seu entendimento desta decisão que lhe deu a liberdade de ir e vir, mas não lhe deu a liberdade de se expressar nas redes sociais, o que o senhor precisa fazer para reaver esse direito? Fiuza, boa noite, cara. Parabéns aí pelo trabalho sempre. Você é um expoente aí de um valor imensurável. Vamos lá. O que acontece? A liberdade de expressão é a liberdade propriamente dita. Uma vez que você perde essa liberdade, qualquer um abaixo do representante do povo, os deputados estão ali, né, para representar. Na nossa Constituição ela é muito clara. O povo é representado através das pessoas que eles votam, seus representantes eleitos. Né? Então, ali tem a máxima expressão. Então, perder isso é perder basicamente a liberdade. Qualquer um pode perdê-la. E de forma que é uma forma, né, é a censura, e hoje a nossa Constituição não permite isso. Mas, para reaver, eu tenho que entrar com pedido, entrar com recursos no próprio STF,
ou seja, processualmente, ou então a própria Câmara, né, de alguma maneira, recorrer a isso, porque se a Câmara permite que um de seus integrantes, uma vez enquanto investido do mandato, perca o que ele está ali para fazer, de fato, falar, né, é até clichê falar parlamento, é parlar, você tem que falar e falar aquilo que pensa para representar uma parcela social ou toda a parcela social, você não pode perder. Então, nós temos esses dois caminhos, o caminho processual e o caminho também da Casa Legislativa defender a sua independência, que não fui eu que criou, né? Não fui eu quem criou essa tripartição do Estado, está lá e está aí há séculos, então tem que ser respeitado. Então, esses são os caminhos que nós temos para percorrer, Fiuza. José Maria Trindade. Salve, deputado. Olha, deputado, olhando o que o senhor postou antes e até agora, o senhor retiraria alguma fala, alguma expressão que o senhor usou durante o processo anterior à prisão? Você diz do vídeo? Diz do vídeo? Sim, de tudo, vídeo? Inclusive do vídeo. Você fala do vídeo? Claro. Sim. O vídeo, na verdade, assim, eu vou ser muito honesto aqui, o vídeo ele foi feito em um momento passional e qualquer um pode falar aquilo que pensa em um momento passional. Caso incorra em algum crime que venha a ofender alguém, é um crime contra a honra. Esse crime, previsto também no Código Penal, são crimes, calúnia, injúria e difamação, eles não representam cerceamento de liberdade para ninguém, nem para um engenheiro, para um médico, para um gari, para uma merendeira, para um cozinheiro, tanto menos para um parlamentar, muito mais para um parlamentar. Então, quando você fala através de um vídeo e que eles se apegaram ali muito a uma fala que é muito utilizada, inclusive em Mato Grosso do Sul, aquela parte do Sul, vocês têm que levar uma surra de gato morto até LMA, que foi basicamente isso que pegaram, né? Nossa, pô, cometeu um crime, atentado à democracia, um atentado, toda a soberania nacional está em risco, porque ele falou que tem que dar uma surra de gato morto até LMA. Isso é figura de linguagem. Se nós tivermos que explicar a semântica de cada palavra para alguém que tem notável saber jurídico, acaba ficando uma coisa um pouco complicada, porque você pega a palavra, a pessoa entende que é um crime, pega o tipo objetivo penal e quer aplicar no cidadão. Isso não existe, porque o direito penal, e ele trabalha em cima de casos concretos, de fatos, né? Então, não retiraria, porque foi exatamente aquilo que tinha que ser falado no momento, né? No momento foi falado aquilo que tinha que ser falado, não ensejou em crime algum, né? E é vergonhoso, por exemplo, eu vou citar o nome de outra emissora aqui, a CNN noticiar no rodapé: deputado federal é preso por crime inafiançável em flagrante delito de xingar ministros. Ora, abra o Código Penal e veja se lá está tipificado que você criticar um ministro, o presidente, o deputado, um senador, é crime, né? E se for crime, me mostrem qual o Código Penal que está, porque o nosso não é previsto, isso não existe. A crítica a autoridades, ela tem que existir. Tá? O próprio STF ele entende no desdobramento da Lei 7170, a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, agora dia 2 a nova entra em vigência, 2 de dezembro, eles dizem claramente no acórdão que não se aplica a LSN somente com tipo objetivo penal, ou seja, se não houver um desdobramento daquele fato que estão tentando tipificar ao cidadão ou a quem incorreu, salvo engano tem até um julgado de um homem que estava com granadas, armas das Forças Armadas, de uso exclusivo das Forças Armadas, explodiu um banco, mas entenderam que aquilo ali não representa nenhum tipo de risco à ordem, ou seja, não se aplica a LSN. Bom, quer dizer então que você falar um vídeo na internet se aplica a LSN, sendo que a própria corte entende que não se aplica a LSN no tipo objetivo penal? Então, não. Eu acho que nós temos que falar aquilo que tem que ser falado no momento certo. A crítica, né? Minha mãe me critica, eu critico a minha filha me critica, eu critico o senhor me critica. Eu acho que é com críticas construtivas ou até ácidas que você acaba crescendo, evoluindo, talvez ficando um pouco mais introspectivo, entendendo quem você é ou o que você é. Então, naquele momento, não. Hoje, talvez, se fosse necessário uma crítica, eu faria normalmente, e não é porque tirou a minha liberdade de expressão que eu vou me calar mediante qualquer atrocidade, qualquer decisão teratológica. Você tem que defender aquilo que o Brasil espera e aquilo que nós esperamos enquanto cidadãos. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Bom, nós sabemos que dentro de alguns inquéritos aí do STF e alguns inquéritos inconstitucionais, muitos advogados não têm acesso total aos inquéritos. Como está esse acesso dos seus advogados ao seu inquérito? Vocês têm total acesso a todas as páginas ou ainda não? Ana, boa noite, sempre muito simpática e parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro muito. Olha,
Na verdade, não. Esse inquérito ele já nasce de uma inconstitucionalidade absurda, né? Para as pessoas que não entendem, esse inquérito 4781, ele nasce da parte inerte do judiciário, que é o juiz, né? E um juiz ele não pode abrir inquérito, mas eles se valeram ali dos artigos 43 a 45 do Regimento Interno do STF, que diz que na sede do tribunal, quando houver um ilícito, pode-se então abrir um inquérito. Mas isso funciona em qualquer tribunal, quando o ilícito é dentro de sua sede, suas dependências. Mas em um acórdão que eu julgo como vergonhoso, eles julgaram que todo o território nacional entende-se por sede do STF. Então, aí deram ares de legalidade a esse inquérito. O senador Alessandro Vieira, juntamente até com o próprio Randolph, à época eles fizeram ali um grande estardalhaço, dizendo que era inconstitucional, mas quando teve o acórdão julgado no STF, passaram a aceitar. Mas um acórdão ele não suprime a letra de lei constitucional. E ainda hipoteticamente, eu vou fechar aqui, tá, Ana, o pensamento, ainda que hipoteticamente, caso pudessem abrir um inquérito de ofício, esse regimento interno ele é de 83, ou seja, ele foi feito à luz da Constituição de 69. Não tínhamos, então, a figura do Ministério Público. Quando vem a nova Constituição de 88, já preconizada nela, artigo 129, nós temos ali o detentor privativo, né? Podemos grifar aí a palavra privativo, detentor da ação penal. Ou seja, nada pode ser aberto de inquérito sem passar pelo MP. Inclusive, a então procuradora à época, Raquel Dodge, determinou arquivamento por 2 vezes e ela foi completamente ignorado. E quando o ministro, então presidente do STF, o Dias Toffoli, escolhe o relator a dedo, que foi o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, ele também atropela o artigo 66 do próprio regimento interno do STF, que tem que colocar o sorteio de relator. Então, tudo, né, são erros formais ali totalmente que deixaria qualquer aluno do primeiro período abismado. Qualquer um pode compreender que não há legalidade nesse processo. Então, não, nós não temos o acesso, ou seja, esse inquérito ele fere o princípio do juiz natural, ele fere a ampla defesa, ele fere tudo que você imaginar do direito positivado no país hoje, e os deputados à minha defesa, o doutor Jean Kleber Garcia e o doutor Paulo Faria, eles tentam, desde o início, o acesso, eles só conseguiram um apenso, ou seja, são vários apensos. Mas o pequeno apenso que nós tivemos acesso, ele não diz nada, ele não tem nada, né? Porque são coisas tão vazias, são colagens de internet, matérias de revistas, prints de Twitter, Instagram e Facebook e links de vídeo para tentar fazer florear uma coisa que não existe, não tem nenhum tipo penal. A própria denúncia que o vice-PGR, Humberto Jacques, direcionou, citando teoria das cavernas de Platão, Shakespeare, né? Foi até a história grega, a literatura romana, para tentar criar um cenário de crime, mas não tipifica nada, não tem nada ali objetivo. Você não trabalha com, eu acho que poderia acontecer um crime com a fala dele. Isso não existe no direito penal. Ocorreu o crime? Prende ou processa. Não ocorreu? Não prende, não tem processo. Então, nós não temos o acesso. O inquérito, na minha opinião, de qualquer jurista que eu já tenha falado, é completamente ilegal e inconstitucional, para que o telespectador entenda de vez. Pode colocar na Rede Globo, na CNN, qualquer coisa, inquérito, eles podem florear o que quiserem. É inconstitucional, é ilegal. Então, eu queria deixar isso muito claro. Só que o risco que isso representa a todo cidadão brasileiro é que você acaba tendo um cerceamento das liberdades aos poucos, até que você vai aceitar. Vide aí essa própria pandemia, né? Com medidas cada vez mais forçadas de demite isso. Se não me apresentar o passaporte, eu vou te demitir. Não é obrigatória a vacina, mas você não pode entrar aqui no meu shopping, você não pode trabalhar, você não pode entrar no mercado. Você está obrigando a pessoa por outras vias. Quer dizer, nada faz sentido. Eu até protocolizei um projeto há um tempo para impedir esse tipo de demissão, mas está lá parado. Quer dizer, as pessoas estão aceitando essas imposições que são totalmente ditatoriais, de vários ditadores capilarizados pelo Brasil, e não é possível que as pessoas não consigam perceber isso e aceitar, né, o tempo todo o seu direito ser tirado. Então, o meu direito foi retirado, mas espero que sirva para despertar as pessoas a entenderem que tem que, de fato, lutar e defender aquilo que eles querem, né, que é a liberdade. Deputado, o senhor ficou satisfeito com a postura do presidente Jair Bolsonaro durante o período em que esteve na prisão? Sim, sim. Eu queria até esclarecer, muitas pessoas pensaram, o presidente abandonou o Daniel. Não, o presidente não me abandonou hora alguma, na verdade. Sempre muito solícito, a minha equipe mantém o contato, ele sempre manteve o contato, evidentemente. Uma vez que eu fui ali encarcerado, não tinha mais como ter o contato com o presidente, mas o presidente fez tudo aquilo que estava ao alcance dele e está, e faria mais se mais coisas tivessem a ser feitas.
né, revogou a própria LSN, mais com base nessas prisões ilegais, porque ele não revogaria, ele é militar e ele acha, e todo o país tem uma lei de segurança nacional, e que atendia, mas aquela lei não era para ser aplicada para perseguições políticas, ela começou a ser aplicada por aquela instituição que dizia, né, o próprio ministro Lewandowski, que chamava de fóssil jurídico, né? Ou seja, tinha que revogar de qualquer maneira, e começaram a aplicar em opositores políticos. O presidente ele fez tudo aquilo que estava ao alcance, nunca, de maneira alguma, me deixou de lado, pelo contrário, o presidente é um excelente amigo e tem feito muito, então deixo aqui até, se puder, que fazer, que, por favor, votem em Bolsonaro em 2022, porque senão o Brasil vai entrar em um fosso que a gente não vai conseguir sair tão cedo. Augusto. Deputado, o senhor já apresentou algum recurso para anular as medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes? Augusto, apresentamos ontem no sistema um embargo de declaração, porque na decisão das cautelares que ele coloca, ficou muito subjetivo, né? A subjetividade ela não pode fazer parte de um processo, porque quando ele fala que falar nas redes através de terceiros, aí, por exemplo, eu tenho fotos com pessoas da Bahia, do Ceará, de São Paulo, do Rio, se alguma pessoa posta uma foto e fala a meu respeito e diz lá, estou falando pelo deputado, e outro fala, como que eu vou responder a isso se eu não tenho acesso, não tenho como controlar? Isso é exponencial, né? Capilariza muito, vai para todos os lados. Então, nós pedimos ali que ele listasse, né? Deixasse bem específico o que é responder por terceiros, né? Porque isso é impossível de se fazer o controle. Então, aí entramos com esse embargo de declaração, vamos aguardar a resposta. Assim, eu vou te falar que eu fico muito insatisfeito de ter que falar sobre isso, porque isso jamais existiria, de fato, em um Estado de Direito. Tá? Essa situação jamais existiria. Né? Você tem 2 deputados federais que estão censurados, o Otônio de Paula e eu, né, da deputada Anel Silveira. Quer dizer, é uma coisa tão desconfortável que é como se você tivesse que explicar uma coisa tão óbvia para as pessoas. Né? Olha o que você está fazendo, pedindo à corte máxima do país para você ter seu direito de liberdade devolvido de expressão. É uma coisa que é realmente muito confusa para mim. Uma coisa que eu não consigo compreender. 2021 foi o ano onde o voto impresso auditável entrou em pauta. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, explicou o projeto. Não há nenhum motivo para isso, a não ser a resistência do TSE e o poder que um ministro do TSE parece exercer sobre a casa aqui legislativa, né? E, na verdade, não é nem uma posição fechada do ministro. A gente sabe que isso é uma posição dos técnicos do TSE que acabam convencendo os ministros que não conhecem nada do sistema mesmo de TI. É muito lamentável isso, mas nós não vamos desistir, nós continuamos. O deputado Felipe Barros está lendo ainda o seu relatório, que está um primor. Nós fizemos 13 audiências, ouvimos 27 especialistas, todos afirmaram que o sistema é vulnerável e necessita que o voto impresso na urna eletrônica trará um aprimoramento ao sistema, trará segurança e trará transparência. Fiuza. Deputada, pois é, a senhora mencionou rapidamente. O que a senhora achou da interlocução de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com esses líderes partidários, presidentes de partido, contra o que parece ter se transformado numa campanha pública, inclusive com inserções, né, colocando aí pessoas com notoriedade para defender energicamente que não se faça esse avanço. Como a senhora viu esta interlocução do ministro Alexandre de Moraes com esses presidentes de partidos contra esta proposta? Eu vejo de uma forma assim, como algo muito pouco republicano. Eu que sou uma pessoa de formação jurídica, que sempre trabalho, né, e luto a favor, né, da tripartição dos poderes, do respeito, da independência entre os poderes. Eu vejo de uma forma, eu acho muito absurdo tudo isso. E quero falar para vocês o seguinte: nós estamos lutando pelo aprimoramento do sistema. Hoje, o relator Felipe Barros, ele mostrou, olha aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui, esse tijolão, esse celular, esse Discman aqui, esse disquete, todos esses equipamentos, eles datam da mesma época que a nossa urna eletrônica de primeira geração, que lá, em 95, representou um avanço, é claro,
com relação ao sistema que nós tínhamos de cédula lá no papel, que era aquela confusão. Mas o sistema que está sendo proposto é um sistema, é um grande avanço, sairmos da urna de primeira geração para uma urna de segunda geração, para trazer transparência e para que o eleitor brasileiro possa votar sabendo para onde vai o seu voto, vendo com seus olhos, e não sendo um ato de fé num sistema que ninguém consegue enxergar, a não ser os técnicos do TSE, que são os pais da criança. Zé. Salve, deputada. Muito boa noite. Deputada, eu falei aqui antes da senhora chegar sobre a necessidade e a importância dessa emenda à Constituição, porque provocou um debate nacional e levou os partidos políticos a discutirem e analisarem como é a nossa eleição, porque eu fiquei assustado quando eu descobri que os deputados e os senadores não sabem como funciona a eleição, não sabem como funciona a urna e o que é e como vai. Só querem saber quantos votos eu tive e pronto. Então, assim, eles não sabiam e agora não. Haverá um debate forte. Eu já discuti muito com a senhora sobre o mérito, né, da emenda, que eu acho muito importante. Uma emenda à Constituição não é uma medida à toa. A própria Constituição define limites. Um deputado não pode apresentar uma emenda, tem que ir atrás de 71 assinaturas e é quase unanimidade, é preciso 308 votos na Câmara dos Deputados. Então, discutindo politicamente, eu fiquei assustado com essa reunião, porque eu entendia que o PSDB, que fez uma pesquisa, que reclamou, o Aécio perdeu da Dilma porque houve fraude nas eleições e tal, agora é contra, né? E agora acabo de saber que o PT fechou questão contra o voto impresso. Quer dizer, politicamente a coisa se complica, né? Fora do mérito. Politicamente a situação também se complica, né? Bem mais complicado, Zé, você tem toda a razão. Quando nós aprovamos a PEC na CCJ, em 17 de dezembro de 2019, nós aprovamos por 33 votos favoráveis e 5 contrários. Esse era o cenário que a gente, no qual a gente confiava tanto na comissão especial como para o plenário. Essa proporção de oposição à PEC, principalmente levando em consideração também o passado, o histórico do apoio do Congresso ao voto impresso. Eu estou aqui com o relatório do relator Felipe Barros, um relatório robusto, onde ele detalha as vulnerabilidades que foram apresentadas tanto pelos técnicos que vieram aqui, como aquelas que nós pudemos constatar na visita que fizemos ao TSE. O TSE só tem a velha narrativa e o mantra, la garantia soy yo, e quer que nós, eleitores, confiemos, acreditemos e nos conformemos com isso. Outro assunto que esteve em pauta foi o pedido de prisão do jornalista Alan dos Santos pelo ministro Alexandre de Moraes. O dono do canal Terça Livre falou conosco sobre isso. Acompanhe um trecho. Até então, é tudo que está naquela narrativa de gabinete do ódio, monetização, etc., coisa que já foi longamente respondida em todas as nossas redes sociais, todos os nossos veículos de comunicação, como é o Terça Livre, e hoje que nós temos um programa, eu tenho um programa, e os boletins, os programas que existiam no Terça Livre hoje estão sendo transmitidos pelo artigo 220. Lá nós já mostramos, né, essa narrativa que não tem pé nem cabeça, querendo colocar o meio de financiamento de uma empresa privada de jornalismo como se fosse alguma coisa criminosa, né? Então, a decisão é essa, né? Ele falou algo que eu não gostei e por isso eu quero prendê-lo, até onde eu pude observar, de acordo com o G1, né? Eu quero ver se na decisão está no mesmo teor. José Maria Trindade. Salve, Alan, muito boa noite. Olha, eu queria que você avaliasse se isso aí é uma perseguição pessoal ou há um entendimento de que é um cerceamento geral e que pode chegar a outros grupos, outras pessoas. Zé, Carlos Graeb, na Veja, do ano passado, manifestou a preocupação dele com relação à derrubada de contas e canais de acordo por causa do sucesso, né? Ou seja, crime de opinião. E ele reconheceu, mesmo como crítico, né, de Bolsonaro, crítico de apoiadores do Bolsonaro, o jornalista da Veja, embora ele criou o conceito de censurado autoritário, né,
ele manifesta o receio, né, com relação a tudo isso. Recentemente, o que nós observamos? Um jornalista colunista da Folha de São Paulo sofrendo também coisas que eu acho absolutamente abjetas, né? Uma tentativa de cerceamento da sua liberdade de expressão. Ele escreveu um artigo de opinião na Folha contra o Nunes Marques. Na Justiça, a PGR ofereceu queixa-crime, a Justiça não aceitou a queixa-crime da PGR. Quando as coisas estão caminhando na primeira, na segunda instância, parece que há justiça no Brasil. A coisa fica muito estranha quando ela vai, por exemplo, como o Nunes Marques fez, seguindo o espaço do Alexandre de Moraes, levar para a Polícia Federal o cerceamento da liberdade de um jornalista. E agora, né, a gente está observando que não é só contra jornalistas de direita, conservador ou qualquer coisa, qualquer rótulo que seja. A coisa chegou também em jornalistas de esquerda na Folha. O que me assusta é a imprensa ficar calada diante de tudo isso, sabendo que censura e jornalismo não podem coexistir. O jornalismo ele precisa ter liberdade, independente se eu concordo dele ou não. Eu quero que o Carlos Graeb continue falando as coisas que ele fala na Veja, eu quero que o Ubner Mendes continue falando as coisas que ele fala na Folha e que vença o melhor. Agora, não pode pegar e censurar quem tem mais audiência por meio da Suprema Corte. Augusto Nunes. Alan, boa noite. Eu queria saber se você tem informações sobre como vazou para a Folha de São Paulo essas informações sobre as suas conversas com a estagiária, a mulher que era estagiária no Supremo. Eu não tenho a mínima ideia de como que chegou na Folha de São Paulo. Eu só sei que é crime, né, esse tipo de vazamento de informação de investigação dentro da Polícia Federal. Isso não é recente, isso tem acontecido com recorrência em vários órgãos de Estado. Nós percebemos que houve vazamento da CPI, houve vazamento de investigação da Polícia Federal. E aí, o mais incrível é isso, né? Esses órgãos que querem investigar alguém que simplesmente estava conversando com uma secretária, eles consideram que eu, conversando com uma secretária do ministro, estaria praticando exatamente o que os jornais estão praticando, né, ao divulgar material proveniente de crime. Ou seja, não estou dizendo que o jornal cometeu crime ao divulgar o vazamento. Agora, como esse vazamento chegou até, essa informação chegou até o jornal, isso é crime. Então, eles atribuem a mim exatamente aquilo que eles fazem. Eu pergunto porque vai ser interessante, né? Se a Folha interpelada a respeito disso, se perguntarem à Folha quem é que vazou essas informações, ela vai defender o sigilo da fonte, né? Exato, e o que me assusta, Augusto, eu repito o que eu falei para o Zé Maria, não é uma questão agora de debate político-eleitoral ou debate político-ideológico. O que nós estamos diante aqui é de um problema de Estado. Nós não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido. Nós não podemos permitir que um tipo de jornalismo não possa existir. Nós não podemos permitir que um tipo de crítica não possa existir. Até agora eu só ouvi crítica estética. Ele fala palavrão, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu quero ver que alguém apresente, né, na justiça qual tipo de crime que o jornalista estaria cometendo. E aí vai acontecer o que aconteceu comigo no caso da procuradora, que manipulou um trecho de um vídeo meu dizendo que eu teria ameaçado o ministro Barroso e a juíza não aceitou. Vai acontecer como aconteceu com o Ubner Mendes da Folha, né, que não aceitou a queixa-crime contra calúnia, difamação, etc. Quando nós vamos para a justiça, nós temos uma opção que até agora não apareceu, nem para mim, nem para minha empresa, Augusto, que é o Audi Alteram Partem, que é você poder ter a possibilidade de apresentar defesa. Ou seja, os jornais parece que esqueceram o artigo 11º do Tratado de Direitos Humanos, onde diz que ninguém pode ser considerado culpado antes que esteja tramitado e julgado. Esqueceram isso, esqueceram o artigo 220 da Constituição Brasileira, onde nenhum órgão pode ser censurado, e aí nós temos a existência agora do primeiro veículo de comunicação que está proibido de usar as redes sociais para a sua existência. E a imprensa está calada, com raríssimas exceções, como aqui no Pingo nos Is. Ana Paula Henkel. Boa noite, Alan. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação à Interpol, né? Como você muito bem disse, existe aí um abismo entre pedir alguma coisa à Interpol e a Interpol acatar, né, esse pedido. A primeira pergunta é em relação a isso. Você acha que isso acaba
tem um efeito apenas político? O Alexandre de Moraes queria essa exposição, mesmo sabendo que será muito difícil a Interpol aceitar esse pedido, né, sem pé nem cabeça. E a segunda pergunta é como estão as suas redes sociais, os seus veículos, porque até a semana passada, se eu não me engano, continuava tudo censurado e tudo bloqueado. Bem, rede social eu realmente só tenho uma, né, que está ativa, que é o meu Telegram. Né? A única que eu tenho que eu posso utilizar até agora, que as redes sociais dão liberdade, é o Telegram, que é Alan dos Santos, tudo junto. O Terça Livre perdeu as suas redes sociais, não por decisão da Big Tech, mas por decisão que seriam decisões sigilosas, creio eu, que envolvendo essa manifestação de desejo do Alexandre de Moraes hoje. E os programas que antes estavam no Terça Livre foram cedidos pela empresa para a iniciativa Artigo 220, que é uma iniciativa americana, né, está sujeita às leis americanas, onde opinião não é crime. Vale lembrar. Então, quem quiser acompanhar o que antes era feito pelo canal Terça Livre, não pertence mais ali os direitos ao Terça Livre, agora pertence à iniciativa Artigo 220. Ana, o que você falou exatamente precisa ser sublinhado aqui. Nós temos a manifestação de um desejo, né, do ministro Alexandre de Moraes, e que precisa passar primeiro pelo Ministério da Justiça e depois a Interpol terá de decidir se ela aceita ou não. E visto casos recorrentes provenientes da Venezuela, China e Equador, a Interpol não aceitou, né, em casos recentes, que nós iremos expor no Boletim da Noite, lá no canal da iniciativa Artigo 220. Ou seja, até agora, o que nós temos não é a notícia de um pedido de prisão do Alexandre de Moraes e extradição por parte da Interpol. Até agora, nós temos o Alexandre de Moraes pedindo, né, tanto ao Ministério da Justiça quanto à Interpol, para que o desejo dele seja concluído. Existe um abismo até aí. Nós sabemos muito bem que ainda existem leis e ainda existem instituições que querem proteger os direitos humanos fundamentais, inclusive a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião. É o que me conforta, é o que me deixa tranquilo. E, acima de tudo, né, Ana, é aquela tranquilidade de você nunca ter tido uma gráfica no nome de um irmão que recebeu dinheiro do MEC, ou que recebeu dinheiro daquilo outro. Você não ter nenhum telefonema onde tenha diálogo cabuloso com o narcotraficante. É aquela tranquilidade de você saber que você pode criticar as Farc, que você pode criticar... o seu nome não vai estar no laptop do Raul Reis, né, como aconteceu com petistas no período da investigação da morte do Raul Reis, lá em 2008. Ou seja, a tranquilidade de um jornalista sério, honesto, não perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém na minha equipe é perfeito. Nós podemos incorrer em erros, nós podemos incorrer em imprecisões, qualquer coisa do tipo. Queremos nos profissionalizar cada vez mais, mas uma coisa é certa, Ana, nós iremos fazer o jornalismo como manda a nossa consciência, não a conta bancária. Após ser chamado para dar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o empresário e dono das lojas Avan, Luciano Hang, traz os bastidores das falas no Senado. Não existe esse gabinete paralelo. Isso aí é tudo invencionice desse pessoal aí da CPI. Na realidade, o que se mostrou hoje é que só tem narrativas. Fatos, zero. E a gente conseguiu, com o tempo, sem perder a paciência com os determinados senadores, pergunta-resposta. E a gente provou para todos os brasileiros que é isso que importa, que a CPI da Covid nada mais é do que uma CPI de narrativas. Augusto Nunes, boa noite para você. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, galera? Tudo jóia. Boa noite ao Luciano Hang, acompanhei o desempenho muito bom do Luciano, apesar, né, do ambiente em que se encontrava. Boa noite, Zé. Boa noite, Ana Paula, querida. Boa noite, meu irmão Guilherme. Luciano Hang, como é que se apresentar sem culpa a um ambiente infestado de casos de polícia? Olha, realmente é muito difícil, né? Eu nem sei por que me chamaram para lá. Talvez queriam mostrar para os brasileiros que as narrativas que eles tinham poderiam se formar em realidade, né?
mas desde o princípio fui com o coração aberto, não peguei habeas corpus e fiz questão de responder todas as perguntas, né? Mesmo que não era inerente à Covid, né? Você notou que fizeram perguntas de todos os tipos, mas eu fazia questão de fazer a resposta, porque, na realidade, o pessoal aí da oposição queria vender algo para a população que não é a realidade. Agora eu vou até Brasília, também onde está o Luciano, para falar com o Zé Maria. Zé Maria, muito boa noite para você. Pois é, eu queria saudar aqui a possibilidade de conversar diretamente com o empresário Luciano Hang. Muito boa noite, Gabriel, boa noite, Augusto, boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, muito boa noite a todos. Era inevitável, né? Esse plenário da CPI se transformou numa máquina de moer reputações. Eu sabia que o Luciano ia encontrar ali um terreno inóspito, né? Mas ele soube realmente se sair bem, porque seria impossível sair melhor falando o que eles não queriam ouvir, né? Esta é a realidade. Agora, sobre a Prevent Senior, o senhor chegou a defender o hospital lá, mas um dia antes a advogada traçou um quadro horroroso de que ali seria um quadro macabro de experiências e tal. Como é que o senhor viu o depoimento dela ontem no plenário da CPI, que muitos senadores duvidaram, mas a maioria entendeu como verdade? Olha, eu acho que também teria as pessoas que ver quem é essa advogada. E falaram que ela é filha de alguém que mexe na área de saúde, né? Então, quais os motivos que levaram essa advogada a ir na CPI? Né? Quais os médicos que ela representa? A Prevent Senior, pelo que eu sei, tem 5.000 colaboradores. Aí sai uma advogada, quase que parece uma advogada de porta de cadeia, como se fosse uma advogada trabalhista, pega alguns clientes, né, e tenta manchar todo o trabalho que a Prevent Senior está fazendo desde o começo da pandemia. Você pode notar que eles batem na Prevent Senior desde o começo, quando a Prevent Senior apresentou, sim, um tratamento inicial, um tratamento precoce, tentando combater a doença. Então, na realidade, eu acho que é isso, lobby. Se chama lobby, querendo prejudicar a Prevent Senior. No meu caso, fui muito bem atendido, eu, a minha esposa, a minha mãe fizeram de tudo. Como eu comentei na própria CPI, a gente levou para lá um advogado nosso que estava entubado, né, e saiu de lá vivo. Então, eu acho que antes de ver quantas pessoas morreram e por que morreram na Prevent Senior, tem que ver o saldo, quantos salvaram, e ver sempre ao lado bom da coisa. O que eu vejo aí são narrativas tentando prejudicar uma empresa que faz aquilo que eles não querem ouvir. Bom, dou boa noite agora para o Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Seu questionamento para o Hang. Boa noite, Gabriel, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite, Luciano Hang, boa noite a todos. Luciano, a pergunta é simples. Esta CPI, ela ataca, ela persegue e ataca aqueles que cogitam ou que experimentam ou que apoiam o chamado tratamento imediato. Segundo o Conselho Federal de Medicina, está errado afirmar que esse tratamento é inócuo ou concluir que ele não tem função alguma no tratamento contra a Covid-19. É um tratamento em experiência. O senhor acredita que estes que tratam, né, esta hipótese de tratamento como algo que é maldito, que precisa ser, cuja a discussão precisa ser barrada, o senhor não acha que esses têm uma certa responsabilidade perante a justiça
por estarem embargando a discussão de algo que pode se consolidar como um tratamento, como ciência? Olha, quem está sendo negacionista é esse pessoal que dizem que não tem tratamento. Imagina o que eu falei hoje, né? As pessoas estão se vacinando e também pegam a doença. Precisa ter um tratamento. As pessoas não podem ser tão irresponsáveis dizendo fique em casa, toma um paracetamol, ou não faça nenhum tratamento e espere a doença passar. Desde o princípio, essa doença virou política. Se o Bolsonaro tivesse dito não tome o medicamento, a esquerda ou os opositores vão tomar os remédios. Se o Bolsonaro tivesse dito fique em casa, eles teriam dito vamos todo mundo sair na rua, né? Na realidade, o vírus virou um problema de política, né? Você viu como eu desmenti a falácia do Humberto Costa, né? Quando ele disse que a abertura da minha loja lá em Belém do Pará aumentou o número de casos no Pará 2 semanas depois. Aí eu perguntei para eles, então, caiu realmente o número agora de infectados, agora ultimamente caiu, por causa da vacina, caiu. Pô, mas teve as manifestações do dia 7 de setembro, que foi as maiores manifestações democráticas desse país. E, segundo os médicos, que eu converso muito, os números continuam caindo. Então, 2 pesos e 2 medidas. Eles não sabem mais o que fazer, a narrativa que vão falar, porque eles estão perdidos. Nada melhor do que o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. O senador e filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, também falou sobre o caminho que seguiu a CPI da Covid no Senado. Acompanhe. Você acha que esse trabalho da CPI aqui está contribuindo em quê no nosso Brasil? Quantas vacinas nos braços brasileiros a CPI colocou? Quantos pratos de comida a CPI ajudou a servir nas mesas dos mais pobres? Nenhum. Quem colocou todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil inteiro, sem nenhuma exceção, todas foram adquiridas pelo governo federal, com todo o cuidado de garantir que fossem aprovadas pela Anvisa, garantir que tinham a qualidade, que não fizessem mal à nossa população. Então, sempre agimos aqui de boa fé, não há escândalo de corrupção no governo. A CPI já está aí está completando o seu primeiro trimestre, sem nenhuma prova, sem nada, apenas narrativas, para tentar acusar o presidente. A gente percebe claramente que a CPI está sendo usada para tentar desgastar o presidente da República. E, no nosso entendimento, eu vejo algumas pesquisas que são colocadas e são completamente furadas. Eu não sei como é que ainda dão voz para um tal de Datafolha, que errou tudo. Se o Datafolha fosse correto, tivesse alguma credibilidade, o presidente não era o Jair Bolsonaro, porque eles diziam que o presidente Bolsonaro perdia para todos os outros concorrentes. Eu não seria senador no Rio de Janeiro, porque o Datafolha me colocava muitas vezes em 4º lugar no Senado. Eu fui o primeiro mais votado no Rio de Janeiro. E a gente tem aqui as nossas consultas, a gente tem aqui um instituto interno nosso, que nós acompanhamos também como está o comportamento da população. E nas nossas pesquisas, o presidente Bolsonaro está pelo menos 15 pontos na frente do Lula no Nordeste. Então, assim, a gente tem a nossa convicção. Olha como o presidente é recebido nas ruas, como o ex-presidiário Lula não pode sair às ruas. Como é que alguém que tem 50%, 60% de apoio popular, se sair na rua, toma ovada da população? Que não tem nada a ver, não é ninguém direcionado por nós, não é de direita atirando ovo em alguém de esquerda, não. São pessoas normais, comuns, cidadãos trabalhadores, indignados com a possibilidade de termos um ex-presidiário comandando de novo o nosso país. Imagina botar aquela época toda, aquela roubalheira toda, aqueles escândalos de corrupção sem fim, quase semanais. Então, essa polarização, mano, da nossa parte, pelo menos, a gente não tem por que ficar alimentando. Mas o que a gente percebe é que do lado de lá, da oposição, há um ódio, parece que sai todo dia, os caras acordam com a bilha do fígado aqui em cima na boca para poder agredir o presidente. Talvez se entrarem agora nas redes sociais, vai ter um monte de gente querendo que o presidente morra. Quer dizer, então, não parte de nós essa política de ódio, como gostam de nos acusar de fazer. É o contrário, nós somos vítimas diariamente de toda essa rotina, todas essas mensagens de ódio, sabe, de rancor. Então, da nossa parte, não tem isso aí. Tem, sim, uma dedicação muito, mas muito integral
de fazer o melhor, de trabalhar da melhor forma possível para que todas as instituições sejam respeitadas, como o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Então, na nossa parte, a consciência é muito tranquila. Agora, eu acredito, né, que pelo desespero da oposição, eles próprios possam querer radicalizar ainda mais. Mas aí o que acontece? Temos a nossa legislação e temos que acreditar no judiciário, né, que vão botar uma água fria sobre essa fervura. Se tem ministros do Supremo, né, que entendem que um parlamentar dá a sua opinião, né, sobre alguma instituição é um atentado contra a democracia, né, imagina quem tentou matar o presidente da República com uma facada, né, quem bota aí pneus em torno de linhas de transmissão de energia para promover atentados e tentar fazer apagões, de levar o terrorismo, né, para as nossas ruas, de ameaçar a população, de ameaçar os nossos policiais que estão nas ruas aí para manter a paz e a ordem pública. Então, da nossa parte, não tem essa agressividade. Agora, o presidente Bolsonaro, assim como nós aqui, da família especificamente, nossa atitude é muito mais, praticamente todas as vezes, é de reatividade, de reação a alguma agressão que sofremos. É porque o presidente Bolsonaro o seu governo faz as coisas boas. Grande parte da imprensa não repercute as coisas boas, dá ênfase apenas nas coisas ruins. Então, na nossa cabeça, parece que há um cerco para... vamos dar o all-in agora, né? Vamos partir para dentro todo mundo. Então, é parte da imprensa, é a oposição aqui com pedido de impeachment, é a CPI com senadores ali que não tem alguns, né, que não tem a menor moral, menor condição, inclusive intelectual, né, de fazerem alguma investigação. Quer dizer, o tempo todo o presidente vendo, né, que está tomando tiro de tudo quanto é lado, ele querendo fazer a coisa certa, né, e fica-se... O que dá força para ele? Como eu falei, é Deus que dá força para ele, e o senso de responsabilidade de saber é que se ele não se dedicar, não fizer um trabalho como ele tem feito, quem volta são aquelas pessoas que vão levar o país à miséria, são aquelas pessoas que já demonstraram, né, que roubaram o país. Então, ele tem esse compromisso com ele. E, graças a Deus, ele tem se mantido forte, e uma pessoa que não baixa a cabeça, que tem as suas convicções, que as defende de peito aberto, mesmo sabendo que muitas vezes não vai agradar algumas pessoas, mas, na realidade, na prática, Ana, o que a gente vê é o presidente da República respeitando as minorias, tendo zelo com o dinheiro público, fazendo as vacinas chegarem à população. Eu pedi para que a minha assessoria fizesse um levantamento do legado que vai ficar de todo esse investimento bilionário, de centenas de bilhões de reais, quase R$1 trilhão que o governo federal fez durante a pandemia, que vão ficar aí nos hospitais públicos, né? Os leitos de UTI, os respiradores, o treinamento de muita da parte, né, de enfermagem e os médicos. Isso tudo, que sempre foi um problema crônico no Brasil, após a pandemia, e nós vamos sair dela muito em breve, se Deus quiser, vai ficar para a população aquela que mais precisa de buscar o serviço público de saúde. Não tem um presidente que zelou tanto e valorizou tanto o SUS como o Bolsonaro. Então, nós temos a convicção de que a população está enxergando isso tudo, como eu disse. As pesquisas internas que nós fazemos demonstram isso tudo. Mas é óbvio que toda essa massificação de distorção da informação, de ataque orquestrado contra a imagem do presidente, surte algum efeito. Mas a gente tem a convicção que, com o trabalho, com o passar do tempo, a tendência do Brasil, das condições do Brasil de saúde, de economia, de emprego, é só melhorar, né? E a população vai saber reconhecer isso e certamente vai voltar a entender a importância de ter um presidente Bolsonaro à frente do nosso país. Em agosto de 2021, em live, o presidente Jair Bolsonaro marcou presença aqui em Os Pingos nos Is ao divulgar o inquérito de uma possível invasão do sistema eleitoral da qual teve acesso. Vamos acompanhar. O próprio TSE apagou os arquivos por onde o hack andou e estaria ali a prova onde ele adulterou, possivelmente adulterou. Agora, é um inquérito que o TSE tinha que dar prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha, vamos tapar os furos no futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Ficaram quietinhos, botando uma pedra em cima. E agora a gente vê aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E, lamentavelmente,
o próprio TSE, o mesmo funcionário da TSE, que tinha como pegar os arquivos log, pegar para a Polícia Federal e falar, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. Se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não, se mexeu nos votos teu também ou não, pode ter sido mexido. Se um candidato, outro qualquer, achava que ia se eleger e não se elegeu, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou, no coração do sistema, segundo o próprio TSE, ele podia mexer em qualquer número. E temos agora, então, esse mesmo sistema funcionando, que o ministro Barroso disse que ele é inviolável, que ele é intransponível, que ele é confiável, tá? Que diz, inclusive, né, é um fake news do ministro Barroso, porque ele vem dizendo que esse voto impresso da deputada Bia Kiss, que foi autora do Felipe aqui, que está relatando, não pode acontecer por causa de milícias e por causa do PCC. Grupos da bandidagem aqui, voltado para o narcotráfico. O que ele diz com isso aí? Porque pode, né, por causa do papel, o elemento mostrar o voto lá fora e para o PCC e para a milícia, dizendo como ele votou. Mentira do ministro Barroso. É triste chamar o ministro de mentiroso, é triste, né? Por que ele mente? Porque o sistema eleitoral proposto por nós é igualzinho o do Paraguai, bem como de outros países, porque o papel não vai para a mão de ninguém. Você nem encosta no papel. Tem um visor, né, com uma chapa em acrílico, que você olha no visor e vê se o que foi impresso no papel é o mesmo que está na tela. Aí você aperta o papel dentro de uma urna, que vai ser guardada não, que vai ser contado logo após o final das eleições. Isso chama-se contagem pública dos votos. Então, o ministro Barroso, né, usa argumentos mentirosos. É triste o ministro da Suprema Corte mentir dessa maneira. É triste. E acabar arrastando muitos ministros para um corporativismo que não se faz necessário num caso desse. Nós queremos eleições limpas, um voto democrático, uma contagem pública do voto. Olha o que decidiu a Suprema Corte alemã, que isso que nós temos no Brasil não vale para lá, porque o mais humilde do povo não consegue acompanhar a apuração. É isso que nós queremos aqui, é isso que a Bia Kiss quer, que o Felipe Barros quer, como tantos outros deputados e senadores também querem. Agora, fazem de tudo para dizer que é uma mentira, o presidente está mentindo. Eu sou capitão do Exército. A transgressão disciplinar mais grave que existe no nosso meio é faltar com a verdade. Um cabo que falta com a verdade não sai terceiro sargento. Um subtenente não sai tenente. Um coronel não sai general. Se tiver na sua ficha, esse item, né, faltar com a verdade. E dá até 30 dias de detenção, não sei se mudou o regulamento. É gravíssimo isso, é gravíssimo essa acusação de faltar com a verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do TSE, está mentindo, como está escrito aqui. Será que o nosso querido ministro Barroso não tem acesso a isso? Ou a preocupação dele em dizer que a urna é inviolável para esconder isso daqui, que está respondido pelo TSE. O TSE reconhece, assinado por gente do TSE, dizendo que invadiu sim, que ele teve acesso à senha do ministro Banhos e de um funcionário, teve acesso. E ele ficou por muito tempo, de abril a novembro, toda a época das eleições lá dentro. E poderíamos saber o que ele fez. No mínimo, né? No mínimo. E poderíamos saber o que ele fez, onde ele mexeu, se o cadastro, o arquivo log, não tivesse sido apagado pelo próprio TSE. Ou seja, o TSE apagando as pegadas, né, daquele que invadiu o TSE. Isso é um crime. Isso é um crime. E eu vou tomar a liberdade aqui, Felipe, a responsabilidade é minha, né? Eu vou divulgar nas minhas mídias sociais quantas páginas tem esse inquérito aí? 210. 210 páginas. Vou botar o linkzinho ali para o pessoal ter acesso. Para não ter dúvida. Eu acho que acabou a história de vamos ter ou não vamos ter o voto impresso. É uma necessidade. Com todo respeito ao autor, a Bia Kiss, ao Felipe Barros, não é nem para ter PEC mais. É para o próprio TSE falar, vou tomar providência nesse sentido, para nós garantirmos a lisura das eleições de 22.
que está muito na cara o que está acontecendo. Querem botar um presidiário na boca do gol para bater um pênalti sem goleiro. Não pode acontecer isso, está em jogo a nossa liberdade, a nossa democracia. Se eu disputar eleições e perder, eu quero ligar para que seja... Tá bem, se eu puder colaborar, estou à disposição. Se não puder, eu vou lá para Mambucaba, eu vou lá, né, já que estou bastante idoso aí, vou cuidar da minha vida ali em Mambucaba, ficar pescando todo dia. Não quero mais, eu abandono o barco, sem problema nenhum. Não tem obsessão por essa cadeira. Agora, deixe bem claro, esse hack ficou lá vários meses dentro do TSE. Ele pode ter adulterado, sim, números. Como no futuro, em 22, pode acontecer fraude também. Como eu apresentei indícios fortíssimos de fraude nas eleições da capital de São Paulo no ano passado. Fortíssimos. Fortíssimos. É impossível acontecer aquilo. Não vou falar impossível. É 1 sobre aquele 8 deitado, 1 sobre infinito. Dá um número próximo infinito a acontecer aquilo. 8 pessoas, depois de 0,39 apurado, trava o sistema, e quando chega ao final do 100%, os 8 são a mesma classificação. Isso pode até acontecer com menos dificuldade, mas exatamente, tirando a casa decimal, os mesmos percentuais. Todo mundo foi numa apuração linear, onde é natural, entra a volta de uma região lá para você, candidato lá do Paraná, do Curitiba, Cascavel, né? Londrina, varia, entrou Londrina, tua área, entra mais votos. Foi lá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, você entra menos votos. Não, foi linear para os 8 candidatos. E olha só, qual o candidato mais fácil de derrotar de segundo turno? É do PSOL, né? O PSOL foi gordo para o segundo turno. Todo mundo ficou até assustado, né? Poxa, o PSOL está bem assim? O invasor de propriedade? Uma pessoa, um partido que é um puxadinho do PT, que não tem qualquer respeito para com a família, não tem respeito com a propriedade privada, é desarmamentista, defende pessoas que estão erradas, tá? Defende o aborto. É tanta barbaridade que esse partido defende e tem uma votação enorme. Enorme. Poderia ter acontecido? Poderia. Voto de protesto? Poderia. Mas, dos 8, no começo, ter o mesmo percentual no final, aí fica complicado. Repito, vamos ficar aberto. Tem pergunta por parte do... Tem mais um documento que eu gostaria de comentar. Tem pergunta por causa do programa... Pode fazer direto. Deixa o Felipe Barros fazer mais uma observação aqui. Ler mais uma parte de documentos do TSE para a gente ficar aberto a perguntas por parte do Augusto Nunes e sua equipe aí dos Pingos. Esse documento aqui, presidente, ele é de extrema importância. Ele é assinado pelo... então, secretário de TI do TSE, senhor Giuseppe Janino, e foi assinado logo que a ministra Rosa Weber pede a abertura do inquérito, no dia 7 de novembro de 2018, ou seja, as investigações não tinham começado. Mas, mesmo sem as investigações começarem, o próprio secretário de TI do TSE já faz um balanço do possível estrago que o hacker pode ter causado. Então, ele coloca aqui: o conteúdo evidencia o acesso indevido dos seguintes dados: código-fonte completo do JEDI, possivelmente da versão usada nas eleições de 2018. O que isso significa? O sistema de toda eleição. Ele teve acesso ao código-fonte do sistema de toda eleição, das eleições de 2018. E permanece, e o relatório continua. Ele teve acesso também a chaves e credenciais de acesso a servidores usadas pelo JEDI. As senhas dos servidores, os logins dos servidores. Foi a forma como eu, inclusive, expliquei para vocês que ele invadiu alguns outros. Quem assina, repita, por favor, quem assina isso aí? Senhor Giuseppe Dutra Janino. Que está lá, acho que uns 20 anos lá dentro. Que não sei por quê, pediu para sair, eu acho que há poucas semanas. Olha a coincidência. Pediu para sair, olha, vou tirar fora, deixa o outro responder aqui. O TSE trata ele como pai das urnas eletrônicas. Ele sempre foi o todo-poderoso. Uma vez tive contato com ele faz muito tempo, né? Ele é o todo-poderoso do TSE, o cara que manda em tudo lá dentro. E aí, o mais grave desse documento, que, repito, foi um documento do começo, não tinha investigação ainda, e que ele já... Travou um pouquinho mais uma vez a conexão, mas para você que chega agora, estamos conversando aqui com o deputado Felipe Barros e o presidente Jair Bolsonaro. Acho que destravou agora, presidente. Já na escuta, deputado, pode concluir.
Então, esse relatório do Janino afirma também o seguinte, que essa invasão do hacker, abre aspas, as senhas de oficialização permitem a alteração de dados e partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão de um processo eleitoral. O que ele está dizendo aqui? Que de todas essas partes do software, esses arquivos que o hacker teve acesso, isso é possível você alterar os dados de partidos e de candidatos nas urnas, né? E até mesmo a exclusão do candidato numa determinada urna. Então, você vota 17, cai nulo. Você aperta 1, sai 13. Agora, tem mais uma aqui. Mais uma. Acredite, se quiser. Eu lembro do tempo da rádio relógio, né? Que dava a hora de minuto em minuto e falava alguma coisa, contava alguma coisa, mostrava um fato e terminava. Acredite, se quiser. Então, vamos lá, para vocês, acredite se quiser. O senhor Janine, que eu falei agora há pouco, ele deixou essa função de o dono da questão de informática lá no TSE. Com quem ele está trabalhando? Vamos ver se você consegue entender. Com quem o senhor Janine agora está trabalhando quando ele deixou essa função chave no TSE? Trabalha com o ministro Barroso. Assessor especial. Assessor especial do ministro Barroso. Isso é checkmate. Tudo que falamos aqui foi fornecido pelo TSE. O próprio TSE diz, é assinado aqui o documento entregue para a Polícia Federal, que eles entraram no coração do sistema. E o gravíssimo, repito, quando a PF pede o log, o que é o log? O histórico. É o histórico, para saber onde esse cara realmente andou. Pega a impressão digital, teve um crime numa casa. Então, o cara tem lá a geladeira aberta, uns copos no canto. O que o TSE faz? Vai lá e passa pano no copo, passa pano na garrafa, passa pano na porta da geladeira, para não ver a digital de quem entrou lá dentro. Isso que o TSE fez e assinou embaixo. E seu Janine agora? Janino? Tá? O todo-poderoso TSE, da informática, o todo-poderoso, o X-Tudo, pede demissão do cargo dele e vai ser o quê? Assessor especial do ministro Barroso. Repito aqui, eu acho que vou dispensar a Bia aqui, se você não tem que ter PEC mais. O próprio TSE tem que falar amanhã mesmo, dados os documentos que está aqui, e falar, vamos blindar o sistema de hacks com o voto impresso e com a contagem pública do mesmo. Fica aberto aí? Mais uma coisa? Tem mais dois fatos graves que eu vou comentar rapidamente. Pelo senhor Giuseppe Janino. Tá. E no começo não tinha nem começado as investigações. Foi uma análise preliminar que ele fez. Ele afirma, inclusive, que essa possível mudança de candidatos, de dados das urnas, supostamente teria ocorrido apenas na eleição suplementar de 2018 no município de Aperibé, no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto, se o hacker teve todo esse acesso, segundo os professores que eu consultei, foi um esquema profissional, se utilizou de uma VPN lá do Panamá para que ele não possa ser identificado, se ele fez tudo isso, seria para alterar o resultado do município de Aperibé? Se ele fez alterações no município de Aperibé, por que ele não pode ter feito antes? Com todo respeito. Eu sei onde é, porque eu sei onde é Aperibé. Seu estado. Eu sei porque é meu estado. Você sabia que Aperibé ficava no Rio? Não. Bia Kiss, alguém sabia que Aperibé ficava no Rio? Ninguém sabia. Qual o interesse dele fazer isso tudo para entrar apenas em Aperibé? Está na cara que o Janine fez aqui. Isso é uma suposição, deixar bem claro. Olha, já que entrou no coração do sistema, pegaram os códigos-fontes, vamos dizer que entrou lá em Aperibé, para a gente ver se o pessoal esquece da gente. É isso que foi feito. Então, acho que um hack, com todo o respeito que eu tenho a Aperibé, o meu querido estado do Rio de Janeiro, tá? Você acha que um hack ia ter interesse em Aperibé? É bastante difícil. Se ele conseguiu entrar no coração do sistema, ele pode ter negociado com alguém. Repita para mim, é uma empresa terceirizada que mexia nos computadores lá do TSE, mesmo? Foi uma empresa terceirizada que
mexia nos computadores de um TRE do Norte e Nordeste e uma empresa terceirizada que também apagou os logs. Outra terceira que apagou. Meu Deus do céu, não tem o que comentar. Isso aí dá até vergonha, tá? Está discutindo um assunto desse. O TSE tinha que ser o primeiro a buscar apuração. Nós não inventamos esse processo aqui. Eu repito aqui, esse inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. Nós não inventamos, está um tempão lá. E tudo que aconteceu nesses dias, essa bronca do querido ministro Barroso, querendo dizer que ele é uma pessoa que é impenetrável, né? Ou melhor, os computadores são impenetráveis, né? São seguros. Tá, com o servidor que mexia, que tinha acesso, é o médico, né? O clínico geral, o médico, X-tudo, que tinha acesso a tudo lá dentro, até o coração do sistema, saiu e foi trabalhar com o ministro Barroso e deu um inquérito desse, onde o próprio Janine confirmou, pelo menos a PLB já confirmou que entrou. Agora veio para o nosso lado. Eu acho um mínimo que posso falar, né? Pô, para que a PLB? Será que qual é o interesse dele a PLB? Agora, o que ele pode ter feito? Inclusive, aqui é bem claro, ele pode ter entrado antes, só um hack, que resolveu falar. Lógico, tá, resolveu falar. Imagine, outros podem ter tido também. E entrou com muita, pelo que parece, com muita facilidade, em 2018. Porque o sistema de informática ali, de 2018, é o mesmo no final dos anos 90. Tudo evolui, se aperfeiçoa, se moderniza, nada mudou lá. Agora, o que estariam, suspeita, não estou acusando, estariam preparando para 22, já que o presidiário foi tirado da cadeia, foi tornado elegível. E depois, quem ia contar esses votos? Quem ia contar esses votos? O que é isso, meu Deus do céu? A democracia é coisa séria. É igual um casamento, ou se tem respeito ou não acabou o casamento. E a democracia não pode viver com esses solavancos. Com essa suspeição é de ouro. Eu estava ouvindo há pouco, Felipe, um áudio de 2004. Foi o ano que o Brizola morreu. Faleceu em 2004 o Brizola. E no áudio, ele falava da suspeição do sistema eletrônico. Quantas pessoas importantes de vários partidos, temos vídeo de pouco tempo atrás, favorável ao voto impresso, e agora mudaram de lado. Mudaram por quê? Qual foi o poder de convencimento usado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, para interferir dessa forma dentro do parlamento brasileiro? O que ele oferece? O que o Barroso tem para oferecer? Ou qual o poder de convencimento? Que ele podia usar o mesmo poder, olhar nos meus olhos, me convencer, e eu falar, olha, minha amiga Bia Kicis, meu amigo Felipe Barros, eu estou fora dessa, vou cuidar da minha vida, que vocês estão perdendo tempo aí. Mas isso não é verdade. Tudo que estamos aqui foi escrito assinado por funcionários, ou pelo chefe lá, do mais alto funcionário do TSE, o seu Janine. Tem só mais um fato. Mais um fato ainda? É o último daí, presidente. Nesse mesmo relatório do Janino, de 7 de novembro de 2018, ele diz o seguinte: as chaves usadas pelo GEDAI ainda requerem uma análise de risco mais detalhada. As chaves, eu li para vocês no primeiro relatório do inquérito, que o próprio TSE afirma que o hacker teve acesso às chaves. Esse relatório que eu estou lendo é de 7 de novembro, quando as investigações ainda não tinham começado. Então, o senhor Janino, fazendo uma análise do risco e das consequências do hacker ter acesso às chaves. Daí ele prossegue. Parte das chaves são geradas no momento da lacração e o acesso indevido diz respeito a material presente no ambiente de desenvolvimento. O que ele está querendo dizer? Que essas chaves, elas são geradas quando o TSE faz aquela cerimônia chamada de lacração, que eles assinam os softwares que irão para as urnas depois. E que o material que o hacker mandou diz respeito ao momento do desenvolvimento do software. Acontece que isso é gravíssimo, porque se o hacker teve acesso ao desenvolvimento do software, ele pode ter alterado o software,
e, posteriormente, o TSE lacrou o software e colocou dentro da urna, sem ninguém perceber, porque o software tem mais de 70 milhões de linhas de código-fonte. Então, se ele teve acesso a tudo isso, inclusive no momento em que o software era desenvolvido, ele pode muito bem ter feito uma alteração, uma programação do software para fazer qualquer desvio de voto e, inclusive, esse software lacrado e assinado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Olha, se você pegar 20 pessoas em média, e perguntar, você tem conhecimento, ou aconteceu contigo, por ocasião das eleições de 2018, você apertar o número de um candidato aparecer outro nome ou nulo? Tem. Então, pelo que tudo indica, os indícios estão aí, foi algo fantástico o que aconteceu nas eleições de 2018. E eu volto a dizer, pelo meu sentimento, pelas minhas andanças pelo Brasil, pelo que aconteceu, nós ganhamos disparado no primeiro turno, disparado. Eu não quero inventar coisa aqui, mas são indícios fortíssimos. Eu estava no Rio de Janeiro por ocasião das eleições, recebia no meu telefone toda hora, que eu tinha, meu telefone era quase que um telefone público, gente dizendo, estou aqui na zona tal, sessão tal, estou tentando votar e você não entra. Isso é comuníssimo acontecer, não era um caso perdido, não. Vocês acham aí dezenas de vídeos na internet, dezenas. E agora? Vamos lá. Vamos supor que não teve problema nenhum. Por que o TSE não apurou as eleições de Aperibé? Não quero acusar o prefeito eleito de absolutamente nada. Tá? Até porque não sabemos o que aconteceu. Mas o TSE disse que entraram, tá, em Aperibé. Por que o TSE não fala de Aperibé? O Aperibé deixa lá. Acontecendo na capital São Paulo, ou na minha modesta Eldorado Paulista, ou Glicério, né, onde eu nasci de fato, tem que apurar. Tem que ter a mesma responsabilidade. A vontade popular tem que ser respeitada. E o primeiro a desrespeitar, me desculpe aqui, o senhor Janine, do próprio TSE. Agora, senhores ministros, eu não preciso mandar do TSE, eu não preciso mandar para os senhores aí, os senhores têm aí esse acesso. Está com a Polícia Federal, mas se não tiver, só mandar um funcionário lá falar comigo, que entrego eu, o Felipe aqui, entregamos esse processo sem problema nenhum. Agora o TSE tem que explicar por que não foi, finalmente, não se interessou nesse inquérito da Polícia Federal. Por que não apuraram o que aconteceu em Aperibé? Não quero São Paulo, não. São Paulo eu tenho convicção, não tenho provas. As provas são estatísticas. Você gostaria que tu acha uma pessoa sortuda, né? Eu acho que nem aquele ex-deputado que faleceu, o João Alves, que ganhou um montão de vezes na loteria, teria tamanho dessa sorte. Que tal você ganhar 10 vezes na Mega Sena sozinho? O que você acha? Levaria quantos anos para isso acontecer? Aconteceu em São Paulo. Presidente, só para finalizar esse assunto das chaves, o TSE diz o seguinte, que se as chaves da lacração, dessa cerimônia de lacração, forem as mesmas chaves do momento da feitura do software, quando o software está sendo feito, se essas chaves forem as mesmas, o próprio Janino diz o seguinte, existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da urna. Então, o próprio Janino reconhecendo essa possibilidade. Podemos dizer até, vamos supor, que não houve má fé por parte de ninguém do TSE. Vamos até supor. Mas o hacker entrou, foi no coração, teve acesso ali ao software. Então, isso agora é uma prova que é violável. E mais do que isso, a necessidade de nós blindarmos isso. Blindarmos como isso daí? Voto na urna eletrônica. Conversei essa semana do Pará. Lá, a urna que tem lá é o que nós queremos aqui, com a impressora do lado, sem contato manual. Ele ofereceu, se quiser, o presidente Bolsonaro, né, me chama de paraquedista, que ele é paraquedista também, eu mando da Justiça Eleitoral com as urnas para demonstrar para vocês como funciona isso aqui. O Paraguai está dando exemplo para nós. Senhores ministros do TSE, se os senhores quiserem, eu entre em contato com o Marito, em 2, 3 dias, o pessoal está aqui para demonstrar que esta urna do Paraguai, a que nós queremos aqui,
ela garante a lisura das eleições. Eu não sei por que os senhores estão brigando comigo. Nós queremos a mesma coisa. Ou não é? Eu tenho certeza que todos os ministros do TSE, os 3 são do Supremo e os 4 que vêm lá do STJ ou outra indicação, querem a lisura das eleições. Está aqui a prova. Queriam prova? A imprensa falou tanto que eu não apresentei prova. Está aí a prova. Bateram bastante? Está aí a prova. Parabenizar o portal R7. Eu não li a matéria ainda, portal R7, mas você já repercutiu essa matéria. Repercutiu até um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, porque nós tínhamos mostrado, chegou ao conhecimento do R7 essa documentação. Augusto Nunes, estamos à disposição, Augusto. Mais uma coisa? Não. Chega de garimpar. Chega de garimpar. Bom, como diz no interior de São Paulo, cada enxadado uma minhoca. Eu pergunto, presidente, deputados, se diante se é possível agora, ou se pretendem fazer isso, pedir explicações ao TSE sobre as graves irregularidades constatadas nesse relatório. Augusto, eu acho que é o caso do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, abriu uma CPI. A CPI das eletrônicas. A CPI da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE. Aliás, os contratos que estão lá dentro, tramitando, os contratos firmados do TSE com várias empresas, via de regra, ocorrem sob sigilo. Por que sob sigilo, se nós estamos falando da democracia brasileira? Eu acho que chegou a hora, a Câmara dos Deputados está madura para propor e fazermos uma CPI das urnas eletrônicas e do TSE. Ô, deputado, e depois... Por favor, presidente, diga aí. Uma tranquilidade para a gente, porque as cartas estão na mesa. Só não enxerga quem não quer. Até a parte daquela imprensa aqui, tudo que eu faço, o que te mostrou a semana passada, disse que era fake news, que era mentira. Tá? Aí o ministro Alexandre de Moraes, me colocando em inquérito de fake news. Não fala fake news não, Jean, mas fala em inquérito da mentira. Me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima. Gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico. Que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune. Sem comentário. Está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então, o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu e grande parte da população tem certeza que eu sou. Em setembro, o ministro Paulo Guedes participou do programa e trouxe um panorama socioeconômico sobre sua gestão e o governo Bolsonaro. Ministro, eu gostaria de trazer 2 pontos que o senhor mencionou aí, né? O povo nas ruas e o cenário norte-americano também. Esses 2 pontos aí, nós vimos que já desde 2018... A nação brasileira hoje sabe a escalação do STF, dos ministérios, o povo foi às ruas aí para pedir uma reforma da Previdência, uma reforma até impopular, né? Aí para preservar nossa saúde fiscal. E agora também está na boca do povo a reforma tributária. Os americanos passaram por uma reforma tributária robusta em 2017, aí que incluía fortes cortes, né, de impostos. A nossa tributária, obviamente que os 2 cenários políticos e econômicos são muito diferentes, a gente não pode comparar uma reforma como essa. Mas o senhor tem alguma previsão de fazer uma reforma que estabeleça aí uma redução de impostos? Olha, Ana Paula, o que nós estamos fazendo é justamente... primeiro foi não cair numa armadilha que era tentar fazer uma reforma tributária que aumentasse os impostos. Porque havia, na verdade, um acerto de experimentar toda a mudança de impostos, mas com a obrigação do governo federal de bancar o experimento. Quando, na verdade, nós já demos demonstração de que somos o governo mais federalista que já passou por aqui. Nunca teve tantos recursos sem tomar lá da cá, não só no primeiro ano, que nós chegamos e fizemos a retomada da exploração de petróleo, passamos recursos para estados e municípios, acertamos uma demanda de mais de 30 anos, que era a Lei Candir,
nós regularizamos a Lei Candir. Quer dizer, só para você ter uma ideia, nós repassamos para os próximos 10 anos 260 bilhões no Fundeb, 70 bilhões de Lei Candir e mais 150 bilhões de combate à pandemia. Então, nós transferimos quase $500 bilhão de recursos para estados e municípios. Quase $500 bilhão para os próximos 10 anos. Isso é um federalismo. Você falou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a democracia foi feita de baixo para cima. Ela já nasceu de baixo para cima. O que aconteceu? Você tinha 13 colônias. Cada colônia tinha suas igrejas, suas escolas, sua polícia, até seu exército e até sua Constituição. Então, era uma base da pirâmide bem ampla. O dinheiro está onde o povo está. O dinheiro vai para onde o povo está, seguindo aí o Milton Nascimento. Né? O dinheiro está perto do povo, está na ponta. Os estados cobram seus impostos, administram suas receitas e são cobrados da população, exatamente como o município também. Ora, o Brasil foi feito de cima para baixo, ao contrário. Os americanos só fizeram o governo federal quando foram lutar contra os ingleses. Aí criaram a federação. E criaram uma Constituição que assegurasse que o Estado tem uma atuação limitada. Forças Armadas, segurança pública, guerras, uma coisa ou outra. O Brasil foi feito ao contrário, foi de cima para baixo. O governo é o poder dominante e é o governo lá de cima. É o rei, são as capitanias hereditárias. E a própria Constituição de 88 tentou fazer essa descentralização de recursos e acabou recuando. O governo acabou criando uma série de contribuições para não dividir com os estados e municípios e continuou centralizado. E nós, justamente, durante a campanha, dissemos mais Brasil e menos Brasília. Vamos descentralizar. A força da democracia é a descentralização dos poderes. E a força de uma economia é também um algoritmo de decisões econômicas descentralizadas. Da mesma forma que a democracia são também gestões descentralizadas, estados, municípios, poderes independentes, federalismo, república. Então, é uma série de checks and balances exatamente para garantir que o poder não está centralizado. Ninguém manda mais que os outros, ninguém está acima da lei e coisas desse tipo. Bom, então, nossa chegada aqui foi pensando nisso. Vamos acelerar as privatizações, vamos fazer as reformas. No primeiro ano não tínhamos sustentação parlamentar, porque era um governo que ia fazer justamente uma descontinuidade em relação ao establishment. E tivemos, você vê a virtude da nossa democracia, que no primeiro ano, mesmo sem sustentação parlamentar, a democracia brasileira surpreendeu o mundo. Todo mundo dizia que ia acabar o governo em desastre, que ninguém ia conseguir fazer nada, que o Bolsonaro ia acabar com a economia, como é que eu, um liberal, estava ajudando um conservador, etc. Ora, era uma aliança contra a esquerda. Era uma aliança política de centro-direita, legítima, conservadora nos valores, com todas aquelas frentes que eu disse, o grupo de agricultura, o grupo evangélico, o grupo a frente parlamentar foi criada agora de apoio ao empreendedorismo. Então, nós acabamos encontrando um caminho do meio aqui, no meio da confusão, nós acabamos encontrando um caminho e conseguimos, com a ideia do federalismo, e com a ideia da necessidade de reformas, conseguimos surpreender o mundo fazendo uma reforma, milhares de pessoas na França nas ruas contra a reforma e milhares de brasileiros subestimados pacificamente, vestidos com as cores da bandeira, nas ruas, pedindo. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês. Estava lá o Tomé, estavam lá vocês todos nas ruas pedindo. E o especial de Natal de Os Pingos nos Is fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua audiência nessa noite tão especial. Um Feliz Natal, um ótimo final de semana. Até mais. Os Pingos nos Is. Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.